Houve um tempo em que alguém disse algo que nunca mais saiu da minha mente. Eu só oro quando estou em apuros, mas como estou em apuros o tempo todo, oro o tempo todo. Essa frase resume bem a essência da oração. Um antigo servo de Deus também afirmou que a oração não é um dever pesado que precisa ser cumprido, mas um privilégio sagrado que deve ser desfrutado com o coração. E é exatamente isso. Orar não é uma obrigação, é um presente. É o próprio Criador dos céus e da terra que nos convida a conversar com Ele. A oração é o caminho que nos liga ao coração do Pai. É o meio pelo qual desenvolvemos intimidade com o Senhor e experimentamos Sua presença de forma pessoal e real. Houve um tempo em minha vida em que eu orava apenas por costume, apenas para sentir que havia cumprido uma rotina espiritual. Mas tudo mudou quando compreendi que o convite para orar vem do próprio Deus, o Todo-Poderoso, estendendo a mão e dizendo: "Fala comigo." A partir desse entendimento, a minha vida espiritual começou a ser transformada. Por isso, quero te lembrar de algo essencial. Em toda e qualquer fase da vida, ore. Quando tudo estiver bem, ore. Quando as lutas chegarem, ore. Quando houver fartura, ore. Quando faltar algo, ore. A oração precisa deixar de ser um ato ocasional e se tornar um estilo de vida. Há dias em que a oração flui com leveza, o coração se abre, as palavras vêm naturalmente e o tempo passa sem que a gente perceba. Mas há outros dias em que orar exige força, coragem e insistência. E é nesses dias que você precisa lutar contra o cansaço, o desânimo e o silêncio. Porque orar é lutar. A oração é a batalha invisível que acontece antes de qualquer vitória visível. O inimigo faz de tudo para que você pare de orar. Ele sabe que um cristão que ora é perigoso e inabalável. A carne também resiste, porque a oração quebra o orgulho, o ego e o controle humano. Por isso, é preciso perseverar mesmo quando o corpo quer parar e a mente quer desistir. Lembre-se disso. O tamanho da sua oração deve corresponder ao tamanho da sua guerra. Se a oposição é grande, a oração precisa ser ainda maior. E a Bíblia nos mostra claramente que a nossa luta não é humana, mas espiritual. Em outro trecho sagrado está escrito que não lutamos contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, forças invisíveis que atuam nas trevas. Não lutamos contra pessoas. A batalha real acontece em dimensões espirituais, e só há uma maneira de vencê-la: pela oração. Quando oramos, tocamos o céu e movemos o que o mundo natural não pode mover. Quando oramos, Deus age em áreas que nenhuma força humana alcança. Precisamos orar porque a oração nos dá força para resistir ao mal e nos cobre com a proteção divina. Precisamos orar porque o poder de Deus é o único capaz de quebrar correntes e derrubar muralhas que ninguém mais pode tocar. Talvez você precise orar por coragem para enfrentar suas próprias inseguranças. Talvez precise orar por restauração dentro da sua casa, por cura em relacionamentos feridos, por paz onde hoje há dor. Seja qual for a sua causa, ore, ore sem cessar. E mesmo quando caminhar por vales escuros, aqueles momentos em que tudo parece desabar, lembre-se de que Deus está com você. Em outra passagem está escrito que mesmo que o justo ande pelo vale da sombra da morte, ele não precisa temer, porque o Senhor o acompanha, guia e consola. A verdade é que todos nós enfrentamos vales. Não há como evitá-los. Eles fazem parte da caminhada. Mas em cada vale há uma promessa. O pastor nunca abandona suas ovelhas. Mesmo quando não sentimos, Ele está ali, sustentando, protegendo e conduzindo até o próximo campo verde, onde o descanso e a vitória nos esperam. Mas então compreendi que ninguém pode escapar dos vales da vida. Nenhum de nós está isento das provações. Elas fazem parte do caminho.
E foi o próprio Jesus quem nos advertiu sobre isso quando disse que, neste mundo, enfrentaríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. As dificuldades são inevitáveis, mas o que o Senhor nos pede é coragem. Ter bom ânimo é manter o coração firme, confiante e cheio de fé, mesmo quando tudo parece contrário. Porque se Cristo venceu e vive em nós, então aquele que está em nós é infinitamente maior do que qualquer força que possa se levantar contra nós. Muitos acreditam que, ao se tornarem cristãos, a vida se tornará mais leve, mas a verdade é que, às vezes, as lutas aumentam. E há um motivo para isso. O inimigo sabe o valor da fé e vai tentar de todas as formas te derrubar. Ele lança distrações, levanta obstáculos, semeia desânimo e tenta fazer você desistir. Mas quem amadurece na fé entende um segredo profundo. Deus não desperdiça batalhas. Quando Ele permite que uma tribulação aconteça, não é para te destruir, mas para te moldar. Cada lágrima rega o solo da sua fé. Cada espera fortalece o seu espírito. Cada dor pode se tornar um degrau para um nível mais alto de intimidade com Deus. A provação é o campo onde a fé cresce, e o fogo da luta é o que purifica o ouro que há dentro de você. Por isso, não se desespere quando os ventos soprarem fortes. Se Deus permitiu a tempestade, é porque há algo sendo construído dentro de você. Ele está te preparando, não te punindo. Está te ensinando a depender mais dele, a orar com mais profundidade e a confiar mesmo quando não entende. E se sabemos que o inimigo se levanta para tentar nos derrubar, precisamos estar prontos espiritualmente. A melhor forma de se preparar é encher o coração da palavra de Deus. É ela que sustenta, fortalece e protege. Em outro trecho sagrado está escrito: O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, o Deus em quem confiamos. Ele nos livra do perigo oculto, cobre-nos com suas asas e nos dá refúgio sob a sua fidelidade, que é como um escudo impenetrável. Quando você vive na presença de Deus, está guardado. Mesmo que caminhe por vales escuros ou por dias difíceis, a presença do Altíssimo é o abrigo que garante segurança e paz. Então ouça, ore. Ore como quem respira, como quem depende da oração para viver. Ore porque a oração é a ponte entre a tua fraqueza e a força de Deus. Ore porque é o diálogo que mantém tua alma viva e tua fé desperta. Ao nos aproximarmos do trono de Deus, precisamos entender que orar não é uma opção, é uma necessidade. Nenhum cristão pode caminhar plenamente nos planos de Deus sem uma vida de oração. É ela que sustenta, renova e fortalece o espírito. Senhor Jesus, Tu és o nosso abrigo eterno. És o Deus que protege, que acolhe e que sustenta. Obrigado, porque mesmo quando somos frágeis, Tu permaneces forte. Mesmo quando falhamos, o Teu amor continua fiel. Por isso, pedimos hoje, desperta em nós o desejo de Te buscar mais. Acende dentro do nosso coração uma chama que não se apaga, uma chama que nos leve a orar com paixão, fé e entrega total. Coloca em nós o anseio de estar em Tua presença e de depender de Ti em cada detalhe da vida. A Tua palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nos ensina a orar sem cessar e a dar graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Senhor, ensina-nos a sermos persistentes, vigilantes e cheios de gratidão quando oramos. Dá-nos o hábito de buscar a Tua presença, mesmo quando o silêncio parece longo e a resposta demora a chegar. Vivemos em um tempo em que as distrações são muitas e as batalhas espirituais se intensificam. Por isso, pedimos que o Teu Espírito Santo mantenha nossos corações firmes e atentos. Que Ele nos guie, nos proteja e feche todas as brechas por onde o inimigo tenta entrar.
A tua palavra também revela que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais do mal espalhadas em lugares ocultos. Por isso, sabemos que a vitória não vem com armas humanas, mas com joelhos dobrados e um coração em oração. Senhor, lutamos como quem sabe que a guerra é vencida aos teus pés. Por isso, pedimos que te levantes e pelejes por nós. Quando o inimigo se levantar, que a tua mão poderosa nos defenda. Quando o medo tentar dominar, que a tua presença traga paz. A tua promessa em Salmos, capítulo 121, versículo 7, diz que o Senhor nos guardará de todo mal e protegerá a nossa alma. Obrigado, Pai, porque a tua fidelidade é o nosso escudo e a tua presença é o nosso refúgio. Concede-nos força para resistir, coragem para permanecer e fé para não desanimar. Ensina-nos a descansar em Ti e a confiar de que cada passo é guiado pelo Teu propósito. Temos confiança em Tua palavra, que nos convida a nos aproximarmos do Teu trono com ousadia, sabendo que quando oramos segundo a Tua vontade, Tu nos ouves. Senhor, quero habitar em Tua presença, sentir a Tua voz e viver sob a sombra das Tuas asas. Tu és a rocha firme que sustenta a minha vida, o refúgio onde encontro abrigo, o defensor que nunca falha. Confio em Ti, Jesus, para me guiar, proteger e renovar minhas forças, porque só Tu podes me conduzir a águas tranquilas e restaurar a minha alma cansada. Só Tu podes curar as feridas que ninguém vê e trazer descanso para o coração aflito. Perfeito, agora vou seguir à risca todas as Suas instruções novamente. A Tua palavra, em Jeremias capítulo 29, versículo 12, diz que quando Te invocarmos e orarmos a Ti, Tu nos ouvirás. Senhor, nós Te agradecemos por essa promessa de fidelidade. Obrigado porque sabemos que antes mesmo de abrirmos os lábios, o Teu coração já nos escuta. Tu és o nosso socorro em tempos de angústia e a nossa resposta antes mesmo que a súplica seja pronunciada. Também está escrito em Salmos, capítulo 91, versículo 14, que aquele que ama ao Senhor será por Ele livrado e colocado em um lugar seguro, porque confia no Teu nome. Jesus, Tu és poderoso nas batalhas da vida. És o escudo que nos protege, o defensor que nos guarda e aquele que desfaz toda a armadilha do inimigo. Te agradecemos porque Tua proteção nunca falha e Tua fidelidade nos sustenta dia após dia. No livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31, está escrito que o caminho de Deus é perfeito e a Tua palavra é provada. Tu és o escudo para todos os que confiam em Ti. Por isso clamamos: protege-nos, Senhor. Guarda cada família, cada lar e cada coração que confia em Ti. Sê o muro ao nosso redor e a muralha que nos cobre contra os ataques do mal. A nossa fé está firmada em Ti, e não importa o tamanho da tempestade ou a força da adversidade, confiamos que o Teu braço poderoso nos defenderá. Está escrito em Provérbios capítulo 18, versículo 10, que o nome do Senhor é uma torre forte. O justo corre para ela e está seguro. Jesus, somente Tu podes apagar os dardos inflamados do inimigo. Somente Tu podes guardar a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito. És Tu quem preserva a nossa paz, quem sustenta a nossa vida e quem ilumina o caminho em meio às trevas. És o nosso defensor eterno, aquele que desfaz as tramas ocultas e revela os laços escondidos. Por isso, entregamos tudo em Tuas mãos e colocamos toda a nossa confiança em Ti. Sabemos que, quando habitamos em Tua presença, a Tua glória nos cobre por completo e o Teu poder nos envolve de forma perfeita, da cabeça aos pés. Senhor, obrigado por nos ouvir mesmo quando nossas palavras falham, por responder às nossas orações e jamais desistir de nós,
Continua a nos cobrir com tua graça, a nos conduzir pelo caminho certo e a nos proteger de todo o mal. Recebe nossa gratidão sincera, pois oramos com fé no nome poderoso de Jesus Cristo. A tua palavra em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, nos ensina que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Isso nos lembra que a batalha que enfrentamos não é contra pessoas, mas contra forças espirituais que tentam nos afastar da tua vontade. Mesmo quando caminhamos por vales sombrios e enfrentamos dias de incerteza, não tememos, porque tu estás conosco. A tua presença é o consolo que acalma o coração e a tua voz é o guia que nos conduz em segurança. O teu Filho Jesus nos disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa promessa nos renova e nos lembra que, em meio às aflições do mundo, encontramos descanso em Ti. E ainda aprendemos em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que devemos nos apresentar diante de Ti com oração e súplica, com ações de graças, em vez de sermos dominados pela ansiedade. Senhor, tem misericórdia de nós. Estende tua mão sobre aqueles que estão cansados, sobre os que lutam em silêncio e sobre os que choram em segredo. Tu és o abrigo onde encontramos paz até que as tempestades passem. Tu és o Deus que nos ouve, o que nos livra do mal e o que transforma lágrimas em esperança. Clamamos ao Deus Altíssimo, aquele que trabalha em nosso favor, aquele que repreende o inimigo e envia socorro do alto. Tua fidelidade nos cerca e o teu amor nos sustenta. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, o socorro sempre presente em tempos de angústia. Tu és quem nos guarda em cada saída e em cada retorno, quem sustenta nossos passos e nos livra das armadilhas escondidas. És o abrigo que acolhe, o escudo que protege e a força que não falha. Por isso encerramos esta oração declarando que toda honra, toda glória e todo louvor pertencem somente a Ti. Tu és digno de adoração, fiel em todas as Tuas promessas e eterno em Tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, oramos e agradecemos. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, não saia sem agir. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe esta palavra com alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda ouve orações. Você pode ser o instrumento que levará fé, consolo e esperança a outra vida hoje.